Olá, ouvinte, nós vamos continuar a nossa programação aqui. Hoje nós vamos falar a respeito do batismo, se deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou em nome de Jesus, pois há uma controvérsia muito grande a respeito disso. Primeiramente, nós queremos deixar bem claro o que é o batismo, o que significa a palavra batismo. Batismo, nós bem sabemos que batismo não é palavras que resume no batismo. Batismo, de acordo com o texto aqui de Romanos, é apenas um mergulho, uma imersão que ocorre quando o batizando é batizado. Aquele que é o candidato ao batismo, quando ela é mergulhada na água e ao sair da água ali ocorreu o batismo. Agora, que palavra se usa na ocasião? Que palavra os apóstolos usaram, ou o apóstolo João, quando batizou Cristo? Será que usou alguma palavra? Primeiramente, nós queremos ler aqui o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 3 em diante, que declara, ou não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que, olha bem o que é o batismo, olha, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, o batismo ocorre quando somos sepultados nas águas. E ao sair, ali ocorreu o batismo. Isso é símbolo de que o velho homem foi enterrado, morreu com todos os seus pecados. E agora é um novo homem que vive. E continua aqui o verso do mesmo capítulo 6 de Romanos, o versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então notem que a palavra batismo significa emergir ou mergulhar a pessoa na água e ao sair ocorreu o batismo. Então note bem, nós queremos ler um outro texto para ver como é que o apóstolo João batizou Cristo. João Batista, quando ele batizou Cristo, vejamos se ele usou palavra, né? Capítulo 3 de Mateus, capítulo 3 de Mateus, versículo 6, declara o seguinte, capítulo 6, versículo 6, olha. As pessoas, quando eram batizadas pelo apóstolo João, declara aqui o texto, eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Note bem, agora como é que ele batizou Cristo também? Que palavra que ele usou, por exemplo, quando batizava as pessoas naquela ocasião, a Bíblia não declara que ele usou palavra alguma. Porque hoje a maioria das pessoas pensa que na hora do batismo tem que se falar, eu te batismo, irmão, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou então em nome de Jesus, porque as pessoas não entendem o que significa o batismo. E o que significa batizar em nome de alguém. É necessário que nós entendamos isso para saber exatamente o que é o batismo. Primeiramente, já ficou claro que o batismo é apenas um mergulho, uma imersão que ocorre por ocasião do batismo. Agora, quando João batizou Cristo, veja bem, o apóstolo João Batista, declara aqui o texto, João Batista, o profeta João Batista, não apóstolo, o profeta João Batista, declara no capítulo 3, versículo 13 de Mateus, veja, então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo,
eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E sendo batizado, veja, versículo 16, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A única voz que ocorreu por ocasião do batismo de Jesus, quando João Batista o batizou, foi apenas a voz do Espírito Santo, que veio como forma de pomba e pousou sobre a cabeça de Cristo. Aquela voz falou, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então veja bem que o batismo, na ocasião do batismo, não se usa palavra nenhuma. Infelizmente, a maioria dos religiosos, né, a maioria das pessoas que têm menos esclarecimento, então vai batizar, então alguns falam, te batizo em nome de Jesus, outro, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja bem, quando a pessoa é batizada, ela tem que conhecer e saber quem é aquele por quem ela está sendo batizada. Primeiramente se faz uma reunião com o candidato, ensina ele a respeito daquele por quem ele está sendo batizado. Agora nós vamos ver o batismo em nome de Jesus unicamente para quem que era. Nós vamos ler primeiro aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2, que mostra que os judeus, os israelitas, os judeus como nação, já foram todos batizados no Mar Vermelho, por ocasião da passagem do Mar Vermelho. Quando eles passaram em seco, as águas abriram, passaram em seco, depois as águas tomaram. Ali foi símbolo do batismo da nação de Israel. Então veja bem, no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo declara o seguinte a respeito dos judeus. Então veja bem, dos israelitas. Declara, versículo 2 e 3, olha, todos foram batizados no mar, batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo maná espiritual. Então mostra aqui, por ocasião da passagem do Mar Vermelho, o povo de Israel, como nação, foram batizados. E ele já era o povo de Deus, dedicado a Deus, que a única coisa que teria que aprender era a respeito de Jesus, para completar sua salvação. Portanto, o povo de Israel, os judeus, eram os únicos que teriam que ser batizados unicamente em nome de Cristo. Ser batizado em nome de Cristo não é expressão, a palavra eu te batizo em nome de Cristo. Não, ele teria que conhecer e aceitar Cristo como seu Rei e Salvador, concordar com Jesus Cristo, com esse Salvador, para depois ser mergulhado na água por ocasião do batismo. Nada mais. Então veja bem, o capítulo 1 do livro do Evangelho de João, capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 11 e 12, declara claramente que quando o Cristo veio sobre essa terra, ele veio para o seu povo. Note bem, ele veio salvar os judeus. E se os judeus estivessem preparados para aceitá-lo como rei, eles seriam levados e nós, gentios, não teria sobrado nada para nós. É verdade que a profecia já previu lá no passado que ia acontecer essa rejeição do judeu para nos dar realmente oportunidade. Portanto, veja o capítulo 1 do livro de Apocalipse, do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, declara, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Não todos que não receberam, claro, teve algum que recebeu a Cristo, os apóstolos, outros mais, né? É aqui o versículo 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Está vendo? Então, ele já era o povo de Deus, dedicado a Deus, conhecia as leis divinas, estava guardando a lei, a Torá, que foi dada de acordo com Gálatas, capítulo 3, versículo 24, a Torá foi dada como aio ou como condutor para conduzir esses fiéis judeus que aceitaram a Cristo, não esses que continuam usando a Torá até hoje. Porque a Torá perdeu a validade assim que Cristo veio e fez uma nova aliança. Está lá no Gálatas, capítulo 3, versículo 24, lá fala que a lei serviu de aio para conduzir os fiéis judeus até Cristo. Isso é, os apóstolos, aqueles outros que aceitaram a Cristo realmente. Não esses que ainda continuam usando a Torá hoje, cobrando 613 preceitos. Né? Então note bem, o batismo, unicamente em nome de Jesus, era somente para os judeus. Alguém pode alegar, não, mas lá na terra de Samaria, os samaritanos eles eram gentios e foram batizados em nome de Jesus. Realmente, mas note bem, note aonde nós vamos chegar para esclarecer esse assunto bem claro. Primeiramente, lá no capítulo 10 do livro de Atos, versículo 48, realmente declara, olha, mandou que fossem batizados no nome do Senhor, e assim rogaram-lhes que ficasse com eles alguns dias. Então note bem, aqui no capítulo 10 de Atos, versículo 48, realmente foram batizados aqueles gentios lá, Samaria, Cornélio com a sua família, eram samaritanos, eram considerados gentios, por quê? Porque era descendente dos pagãos estrangeiros que o rei da Síria, no passado, colocaram na terra de Israel, mas ultimamente esses não eram mais, esses eram judeus também, porque moravam na terra de Samaria. Os judeus de fala grega, que está aqui no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versículo 1, fala dos judeus de fala grega. Portanto, eles eram todos judeus, estavam muito próximos também do povo de Jerusalém, do povo de Israel ali. Eles eram seus vizinhos próximos, portanto, eles nasceram na terra da Judéia, eram também judeus. Eram chamados de samaritano, mas de gentil, mas eles eram judeus, portanto, participaram naquela bênção que ocorreu, no batismo, que ocorreu lá no Mar Vermelho para a nação de Israel. E eles não teriam que ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e somente em nome de Jesus, porque eles sabiam muito bem dos hábitos dos judeus, conhecia, e os judeus também, claro, eu não precisava batizar, adquirir conhecimento do Pai e do Espírito Santo, somente do Filho, porque é o Filho que eles teriam que aceitar como rei, e o batismo em nome de Jesus unicamente era para a nação de Israel, todos aqueles que moravam no território de Israel. Agora note bem, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso era preciso que as nações que não conhecem o Pai, o Filho e o Espírito Santo adquirissem o conhecimento completo dos três. Portanto, era necessário que eles fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi isso que Cristo recomendou lá em Mateus 28:19, quando ele falou para pregar as nações e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque ensiná-los a observar todas as coisas que ele havia ordenado. Não para o judeu, porque o judeu já conhecia. Note bem que aquele mancebo de qualidade, judeu, quando viu Cristo, falou: bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Cristo falou: guarda os mandamentos. Então ele falou: quais são os mandamentos? Cristo citou apenas 6 mandamentos, que é o nosso dever para com o próximo, porque os demais ele sabia. E ele respondeu: tudo isso tem guardado desde a minha mocidade. Então note bem, por que aquela pessoa tinha que ser batizada em nome do Pai e do Espírito Santo também? Claro que não, pois ele já conhecia todas as leis divinas. O que eles precisavam para completar a sua salvação é aceitar Cristo como Rei. Portanto, o batismo em nome de Jesus unicamente
é somente para os judeus. Note bem, mas para as pessoas das nações gentias, de acordo com o livro aqui, veja, de acordo com o livro de Efésios, capítulo 2, aqui olha, versículo 11 em diante, declara que os gentios estavam muito longe da promessa divina, muito longe do acampamento de Israel, estava muito longe e vivia sem Deus e sem esperança no mundo. É por isso que eles teriam que aprender muito, ser ensinado muito e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não é chegar lá na hora do batismo e ter que falar, né, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmão. Não é isso, não. Antes do batismo, os candidatos ao batismo devem fazer uma reunião, devem ser ensinados quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, para que eles aceitem. E na hora do batismo são apenas imergir na água, porque de acordo com Romanos 6 e verso que nós já lemos aqui, o batismo é apenas imersão, é um mergulho que ocorre por ocasião do batismo. É isso que significa batismo. Então note bem, de acordo com Efésios, capítulo 2, versículo 11, declara o seguinte, portanto, falando com o gentio, não com os judeus, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, o chamado incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando o muro, derrubando a parede de separação que estava no meio. E na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar para si mesmo dos dois um novo homem, e assim criar, fazendo a paz. Então note bem, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança é a Torá, com 613 preceitos, que foi dada apenas para se vigiar e o condutor até Cristo, e que na Torá tem o preceito que era expressamente proibido um judeu se aproximar do gentio. Veja bem que quando Pedro foi na casa de Cornélio, de acordo com o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 28, ele falou, você sabe muito bem que não é lícito a um judeu aproximar-se de estrangeiro, mas Deus me mostrou que a nenhum homem se deve fazer comum ou imundo. Aquela visão lá que muitos religiosos pensam que é questão de comida, e não é apenas. Aquilo ali ensinou para Pedro não considerar os gentios como imundo, porque Deus estava abrindo a porta da graça para as pessoas das nações. Então agora é a vez de os gentios serem batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso é, serem ensinados a saber quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Não é palavras, é conhecimento. Os judeus não precisavam de tudo isso, porque eles já eram o povo de Deus. Portanto, o batismo unicamente em nome de Jesus era apenas para os judeus, de acordo com o texto já deixando bem claro aqui, que ele já era o povo de Deus. Então note bem, versículo 13 do capítulo 2 de Efésios declara, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Isso é, a Torá, a lei do judeu, que foi dada como aio até Cristo vir, foi derrubada, saiu fora do caminho. E agora a lei da nova aliança é outra coisa. Agora Cristo considera os gentios que assim fizeram, aceitaram as normas divinas, eles também são considerados judeu, espiritualmente o israelita. São os verdadeiros israelitas, são esses que deixaram a Torá de lado, aceitaram a doutrina dos apóstolos, a lei da nova aliança, e fizeram uma aliança realmente com Cristo. Portanto, o batismo, agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é para ele. De acordo com Mateus 28, 19, Cristo falou,
e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Portanto, os gentios é que tem que aprender todas as coisas. Os judeus, na época, jamais tinham que aprender todas as coisas. Eles já era o povo de Deus, tinha que ser aceitar apenas Cristo como rei e submeter-se às ordenanças divinas através do próprio Jesus Cristo. Portanto, eles é quem teria que ser batizado apenas, unicamente em nome de Jesus. E continua, versículo 14 aqui, versículo 13 do capítulo 2 de Efésios, olha, mas agora em Cristo Jesus, vós que estavam longe, chegasse perto, porque Ele é a nossa paz, do qual viemos contra um derrubando o muro de separação. Na sua carne desfez a lei da inimizade, isso é a lei dos mandamentos. Aqui está falando que foi desfeito por Cristo. A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmos os dois povos, um novo homem criando a paz. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizar a paz, vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Está vendo? Os judeus que estavam perto, que aceitaram a Cristo, e nós, os gentios que estavam longe, foram chamados, passaram a ser todos como povo de Deus. Passaram a ser membros de uma mesma família, de uma mesma igreja. Portanto, declara o versículo 18, porque por ele ambos, isso é, os gentios e os judeus que aceitaram a Cristo, por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiro, nem forrasteiro, mas cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Está vendo? Então note bem, nós vamos parar por aqui para continuar outro dia falando sobre isso. O batismo unicamente em nome de Jesus era somente para o judeu. E os gentios, que somos nós, de outras nações, que estávamos longe do acampamento de Israel, afastados de Deus, que os gentios são comparados até pela Bíblia como jambuzeiros bravos, espinheiros bravos, devido à distância em que vivíamos, separados do conhecimento da verdade divina que foi dada para os judeus. Portanto, é nós, os gentios, que temos que ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É verdade que esses judeus de hoje, né, só Deus pode resolver o caos deles, porque eles estão com o coração endurecido, mas se eles retornarem à sua terra, segundo o livro de Jeremias, capítulo 22, eles devem retornar à sua terra. De acordo com Romanos 11, 25, quando a porta da graça fechar para os gentios, Deus vai voltar a sua atenção aos judeus que estiverem lá em Jerusalém, esses que estão com o coração endurecido, e vai derramar o espírito de arrependimento sobre eles, de acordo com Zacarias 10, versículo 12. 12, versículo 10. Deus vai derramar o espírito de arrependimento sobre eles, para completar o número dos 144 mil. Porque esses são os únicos judeus que vão se salvar, um pequeno rebanho, os 144 mil, de acordo com a Bíblia. Outro dia nós vamos falar mais a respeito disso aqui. Muito obrigado.